Ô, meu querido! Tudo certo? Tudo certinho, graças a Deus, tudo na paz. Olha que coisa linda. Como é que é? O sol, a terra e o mar foram feitos para você. Muitas lembranças daquele final de semana abençoado. Ainda tava ainda hoje à tarde ainda mandando convite, né, para o pessoal participar da live e bastante gente mandando mensagem pelo meu aniversário, né? E ainda falei com alguns afiliados meus. Tive a graça aí de conversar com alguns aí pelo Whats e bem bacana, legal relembrar aquele final de semana inesquecível. Maravilha. E vamos ver aqui as tuas palavras quando gravou para o nosso CD aí do Senacos. Podemos até pensar que caminhamos sozinhos, mas Deus jamais nos abandona. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitos para você. O lema que embalou o 77º Cenáculo de Maria foi: Você é fruto do sonho de Deus. Maravilha, hein? Às vezes podemos até pensar que caminhamos sozinhos, mas Deus jamais nos abandona. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitos para você. Né? Este lema maravilhoso, você é fruto do sonho de Deus. Guilherme, seja muito bem-vindo, alegria falar contigo. A gente está aí para escutar o teu testemunho de fé, compartilhar isso com a gente, porque a gente sabe que o testemunho de fé, a perseverança de uma pessoa, anima e motiva a perseverança dos outros. Seja muito bem-vindo, abre o teu coração aí, partilha o teu testemunho de fé com a gente. Gratidão, dizer obrigado a ti, Fernando, pelo convite e a todo o povo aí mandando mensagens que eu tô lendo aqui, bastante gente mandando parabéns pelo meu aniversário aí, eu agradeço de coração. Para quem daqui a pouco entrou no movimento depois do 77, né? Então, meu nome é Guilherme, 36 primaveras abençoadas. Sou de Montenegro mesmo. Eu optei assim por usar uma ordem cronológica, né, para ficar mais fácil de eu ir lembrando as coisas, que eu sou bastante esquecido, e para facilitar também a entender quem está escutando, né. A minha infância foi tranquila com meus pais, com a minha irmã, tenho uma irmã mais velha, minha irmã é 3 anos e 9 meses mais velha que eu. A primeira lembrança, assim, e mais marcante que eu tenho, assim, da minha infância meus pais não eram muito religiosos, não. Na minha primeira infância, logo que eu nasci, né? Mas a minha primeira lembrança, assim, mais antiga é quando eu era pequeno de ir em algumas missas junto com meus pais. Costumavam ir aquelas coisas tipo batizados da família, casamentos da família. E assim, ó, lá de vez em quando, uma missa sei lá, uma missa por mês, talvez, ali na igreja da Tanak, que antigamente era a paróquia que eu frequento hoje, que é a Sagrado Coração de Jesus. Mas aí eles frequentavam esporadicamente lá. Eu me lembro, assim, com nostalgia, assim, de eu manusear o livrinho vermelho, aquele o ACC, né? Na época, era recém-lançado, né? Logo depois, assim, quando eu comecei a aprender a ler, eu tentava acompanhar a missa naquele livrinho ali, mas eu não entendia que a missa não estava naquele livrinho, só os cantos. Procurava, perdido ali, mas onde é que tá isso aqui? Que momento que tá isso aqui no livro? Que página que tá, né? E legal, assim, bacana estar participando dessa live, poder falar um pouquinho dessas coisas que eu acho que nunca falei para ninguém isso. Eu e minha irmã, como todos os irmãos, a gente brigava bastante, né? Mas uma coisa que é muito característica nossa, assim, a gente nos momentos que não podia rir, a gente ria. Então a missa é exatamente um desses momentos, quando a gente era bem pequenininho, assim, que não podia rir, a gente adorava dar risada na missa. E lembro também quando fiz a catequese de primeira Eucaristia, que aí foi praticamente o segundo, né, contato com a igreja, né? Foi a primeira vez, assim, que a mãe meio que, entre aspas, me soltou, assim, para mim ir em algum lugar sozinho sem ela.
Era divertido porque era uma sensação de independência, assim, ó, agora eu saí de casa sozinho. Naquela época, a catequese, tu recebia um livrinho, né, e aí tinha que seguir aquele livrinho, né. E depois, quando eu fiz a primeira comunhão, né, no sábado seguinte já não, pô, não tinha mais. E aí ficou essa lacuna, né. Um ano ou dois mais tarde, os meus pais se tornaram espíritas. Começaram a praticar o espiritismo, né. E aí eu cheguei naquela fase adolescente sabe, não querer mais andar com o pai e com a mãe, sabe? De, sei lá, é mico, alguma coisa assim, sabe? E aí já não ia mais tanto, cada vez ia menos, cada vez ia menos. O casal de tios meus ia também para essas casas espíritas. E os primos, então, acabavam ficando meio que juntos, sabe? Enquanto os pais estavam lá, ou eu estava na casa dos primos, ou os primos vinham aqui para casa e a gente jogava videogame, enfim, aquela noite da reunião, do encontro deles lá, se tornava, aqui entre nós, os primos, aqui se tornava a noite do videogame, né? Com o passar do tempo ali, 15 para 16 anos, aqui em Montenegro tinha a companhia de teatro Tio Tony. E eles tinham uma peça que falava sobre a paixão de Cristo. E eles foram fazer uma apresentação dessa peça e fui assistir. E ali conheci uma menina. E essa menina disse, sábado de tarde tem uma reunião de gurizada lá na igreja. Daí eu digo, opa, né? Vamos lá ver o que é isso aí, né? Cheguei lá, Fernando, aquele monte de gente tocando violão em encontros do CLJ. Na época não era catedral ainda, era Sim, matriz, sim. né? Nessa mesma época, eu estava fazendo também um curso no Senai, um curso de mecânica de industrial, máquinas operatrizes. E lá no Senai tinha um amigo que fazia esse curso comigo e também estudava comigo no colégio. A gente se via bastante, né? E aí falei para esse meu amigo, olha, tô frequentando sábados à tarde, tô indo num grupo de igreja. E aí ele, olha, eu também ia um tempo atrás no CLJ, né? Eu digo, é no CLJ. E aí descobri que esse cara que fazia Senai comigo e também estudava na mesma turma que eu no colégio, ele também ia para o CLJ tempos atrás. E então, sábados, a partir dali, a gente passou a ir para o CLJ juntos. Eu e o meu compadre, hoje é meu compadre, o Tiagão. E a gente tinha também mais um amigo ali do colégio, que era o Elton. O Elton, os pais deles sempre foram muito religiosos, sabe? O pai dele, o seu Sabino, é ministro da Eucaristia, a mãe dele também, sempre muito religiosos. E ele ficou sabendo ali que a gente participava do CLJ e, eu vou junto, eu vou junto. Tem aquele ditado que diz assim, que é muito real, muito verdadeiro, que diz assim, diga-me com quem andas que te direi quem és. Na minha vida sempre aconteceu muito dessa forma, assim, sabe? As companhias que eu tinha me levavam para lugares legais. E da mesma forma também, acredito eu que a companhia que eu fui para outras pessoas também levou outras pessoas a coisas boas, bacanas. Então a gente fez uma perseverança muito bacana, muito legal. Eu, o Tiagão, e o Elton, podia chover, canivete, a gente tava com o violão em cima da bicicleta na época e ia para a igreja. A gente aprendia assim, não tinha muito professor assim. A gente escutava uma música lá na missa lá e chegava em casa, pegava o violão e tentava fazer igual, sabe? Não existia como gravar uma música. Muita coisa a gente aprendeu errado também, mas enfim, isso é um assunto para outra, para outra hora. 2 ou 3 anos a gente não perdia um encontro, sabe? A gente fez cursos juntos, a gente trabalhou em cursos juntos. Eu ajudava a dar aula de violão junto para as gurizadas mais novas que iam chegando, sabe? Queriam aprender também. Era uma coisa muito bacana, assim, da minha adolescência. Foi esse ciclo de amizade que, como eu falei, me levou a conhecer, a me aproximar mais de Deus, né? Dizem que os melhores amigos são aqueles que te levam para mais perto de Deus, né? Esses são os melhores. Quem te afasta de Deus não é os melhores amigos. Quem te leva para perto dele que são os melhores mesmo. Conheci a minha primeira esposa no CLJ, né? A gente se conheceu ali, enfim, também foi tudo muito rápido. E a gente começou a namorar e logo casamos, assim, foi muito rápido. E aí a gente foi obrigado a sair do CLJ, né? Porque então a gente casou, né? Daí a gente não se enquadrava mais como jovem de CLJ, né? E apesar de ser movimento de casais jovens, eu cheguei ali e, sabe, tinha
99% dos casais eram mais velhos que nós, né? Nós éramos nenês, assim. Tipo, eu tinha 19, ela tinha 17, bem jovem mesmo. Tivemos um filho, né, que é o meu filho, hoje tem 13 anos, e a vida foi caminhando para certas coisas e sempre foi muito difícil, sabe? Eu sou de família humilde, sabe? Não pude fazer uma faculdade, sempre fui pobre e então tendo que sustentar uma casa, então foi bem puxado, sabe? E a gente brigava bastante. E aí, no desenrolar da coisa não deu certo, sabe? A gente acabou se separando, mas eu jamais abandonei a igreja. Eu acreditava que o matrimônio era para a vida inteira e não foi comigo, não foi assim. Conversando com esse meu compadre, o Tiagão, ele disse, cara, tu não pode abandonar a tua fé. E nós tivemos uma conversa muito longa, assim, mas para resumir muito, ele me aconselhou a não largar, sabe? Não parar. Eu não queria parar mesmo, não queria, jamais eu pensei nisso, sabe? Eu estava receoso, na verdade, né? Prossegui, não abandonei minha fé, continuei tocando em missas e fiquei esses 2 anos sem estar em movimento nenhum, mas continuava fazendo o meu ministério de música, né? Meu papel como ministro de música. Através do Tiagão, eu conheci um outro amigo meu, que era o Adriano, que o Adriano também é da época do CLJ, só que ele participava no Porto dos Pereiras ali. Eu e o Adriano estamos tocando numa missa, vamos tocar junto, ele me convidou, daí eu digo, bah, vamos, né? Vamos, com certeza, vamos lá. E aí começamos essa parceria que deu certo, muito certo por muito tempo, né? Começamos a tocar e daqui a um pouco convidamos mais um ou outro para entrar. Convidamos aí o Tiaguinho, da banca do Tiaguinho, começou a tocar junto com nós também. Um dia eu tô em casa, meu telefone tocou, era o Adriano. Diz ele para mim assim, cara, eu tenho uma boa para ti, ele disse para mim assim. Cara, vou participar de um retiro da igreja, do Cenáculo de Maria. Daí eu digo, olha, é um curso, né? Eu já fiz tanto curso na vida, né? Aí ele disse, não, mas esse é diferente, esse tu vai gostar. Daí eu digo, tá, mas quando é que é? É amanhã. Faz as tuas malas que nós vamos pro Senaco. Daí eu digo, pá, cara, e agora, né, cara? Tem a situação de serviço e coisa. E ele, não, dá teu jeito, é amanhã. De manhã, tal hora, eu vou passar aí, nós vamos pro curso. Vamos então, já que tu mandou, vamos lá. Fui pro curso, cara, que final de semana inesquecível. Coisa que eu não consigo esquecer, assim, que eu adoro música, sabe? E ali, cara, eu e o Adriano, a gente cantou o final de semana inteiro, a gente conhecia aquelas músicas, quase que todas que tinha no curso ali, sabe? E a gente cantou aquilo com alma, com coração, sabe? Aquilo, cara, foi o melhor curso da minha vida, tirando os 77. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. E aquilo ali, cara, mudou muito do que a maneira como eu via a igreja, sabe? A partir do cenáculo, ele parece que trouxe uma maturidade, um amadurecimento, sabe? Porque até então a minha fé era aquela coisa de fazer um folclorão, sabe? De fazer uma folia com a igreja e tal. E o cenáculo trouxe, assim, aquele momento mais adulto, assim, para minha vida de fé, sabe? Comecei a participar do grupo ali do centro. Em 2011, conheci a minha atual esposa, que é a Losana. E eu fiquei naquela de agora eu tenho que trazer ela para o cenáculo, né? Tive que dar um jeito de fazer ela participar, né? Porque eu precisava que ela entendesse o que era o cenáculo, porque, por exemplo, eu ia para um retiro de 3 dias, praticamente sumia 3 dias, ela ficava aflitíssima, né? Meu Deus, o que está acontecendo lá? Onde é que está esse homem? Eu precisava que ela vivenciasse isso para saber, né? E para que ela também experimentasse, né? O que é ser de Deus, né? Eu consegui trazer ela para o Senac. Eu e ela juntos começamos a perseverar e participar dos encontros diocesanos. E nessa época surgiu então o grupo da Timbaúva, né? No ano seguinte, então, já me botaram de coordenador ali, eu já fiquei assim, nossa, e agora? Agora vamos ter que fazer as coisas acontecer, né? Com o surgimento do grupo da Timbaúva, eu e a Maiara, na época, os primeiros coordenadores ali, a gente começou a ter que a gente organizar encontros. Nossa, agora tem que falar em público nos encontros e isso trouxe bastante crescimento. Na época, assim, falar em público era, nossa, era horrível. Então a gente começou a ter que fazer as coisas acontecerem ali, né? E organizar janta do aniversário do grupo. Isso, assim, pra gente que nunca tinha feito nada, é uma responsabilidade bastante grande, né?
Então, isso trouxe para mim uma maturidade também de fé muito, muito grande, sabe? Passou o tempo e lá em 2018 eu tive a honra, a graça de ter coordenado então o 77º Cenáculo de Maria. Um momento marco assim da minha caminhada de fé, né? Onde eu trago assim com muito carinho assim as lembranças, a foto, as pessoas que participaram. Guardo realmente com um carinho muito grande que só quem participa de um momento assim, quem tem a graça de conseguir ser chefe, que pode assim mensurar o que é isso. Mas o que mais me marcou no curso e no período, vamos dizer assim, antes do curso, as pessoas assim, a gente com quem a gente antes não trocava muitas palavras, sabe, nos encontros diocesanos, essas pessoas depois vinham abraçar a gente, sabe, vinham dizer, pô, cara, que legal, fico muito feliz por ti. E que legal, parabéns pela tua caminhada, sabe? Isso vai te tocando, por mais que teu coração seja durão, que nem o meu é, isso ali vai te pegando, vai te pegando. E quando chega no dia do curso, tu já tá uma manteiga velha derretida, né? Na missa de encerramento, quando termina o curso, assim, que tu vê aquele povo todo se abraçando, tu no meio daquela loucura toda, tu pensa, nossa, que pena, acabou, né? Aí tu passa por uma certa crise existencial, assim, sabe? Tu começa a pensar, pô, e agora? O que vai ser de mim agora, né? Tu passa por um momento assim, né? O cenáculo me trouxe muitas e muitas alegrias. Na prática, te trouxe aquilo que era não abandonar a tua fé, né? Com a tua segunda união aí com a Lousana, né? Apesar do primeiro matrimônio não ter dado certo, com o teu filho, né? Tu consegue praticar a tua fé, tu consegue ficar unido, consegue ficar forte, consegue ficar junto com a gente. E certamente, se tu tivesse abandonado por, de repente, isso, uma dificuldade, né, a igreja teria perdido muito, a tua paróquia, Timbaúva, teria perdido um grande animador musical, né, o nosso movimento. Então, aquilo que a gente sempre fala para as pessoas, né, às vezes todo mundo está disposto a nos perdoar, todo mundo está disposto a seguir com a gente, a própria igreja, Deus, e às vezes a gente mesmo é que encontra uma barreira interna para prosseguir. Então, que bom quando a gente consegue prosseguir, quebrar essas barreiras internas, né? Conseguir continuar em frente mesmo com as dificuldades, com os problemas, né? Que quem é que não vai ter, né? Dificuldades, problemas, tropeços, obstáculos na vida, né? Mas às vezes a gente deixa que o obstáculo seja maior do que a nossa própria caminhada. Então, que bom que tu aceitou esse convite, participou, perseverou e hoje é uma das nossas grandes lideranças aí do movimento. A Vera Lúcia, ao meu querido genro Guilherme, que Deus Pai lhe abençoe sempre, venha conduzir teus caminhos, de homem temente a Deus, e que tua esperança seja eterna em teu coração. E aí, Lou? Tudo certo? Tudo. Os nossos corredores oficiais do Cenáculo de Maria, acho que nem deu tempo da gente falar disso aí. Pois ligeirinho, eu quero te mostrar nossas relíquias aqui. Mostra para nós um pouco teus troféus, tuas medalhas dessa casa aí. Deve ter uma parede já quase caindo de tanta medalha e troféu que já tem aí, né? Bom, vamos lá então. Aqui eu tenho, na verdade, 2 hobbies, né? Um deles é trabalhar com madeira, então eu faço bastante coisas com madeira, né? Eu adoro marcenaria. E o outro hobby que eu tenho é corridas. Eu e a Lousana a gente corre bastante, participa de corridas aí. Então esses aqui são alguns dos... Caraca! Barbaridade, meu. Que espetáculo. Esses troféus, na verdade, são dela, tá? Ela que é atleta. Eu só tô na retaguarda aqui. Tu só corre atrás dela, né? Tem algumas medalhinhas que são minhas também. Essa aqui, né, amor? Essas aqui são minhas. Essas aqui são minhas. E essa aqui é a minha maior relíquia. São Silvestre, é verdade, né? Vocês já participaram da São Silvestre em São Paulo. Era um sonho que a gente tinha participar, né? Tem mais umas aqui também. Na TV aqui também tem mais aqui. Às vezes o pessoal vê a gente chegando nos encontros diocesanos, às vezes a gente chega quase na hora do almoço e não é porque a gente dormiu até tarde, não, é que às vezes a gente está participando de eventos por aí, mas a gente tenta na medida do possível conciliar, né, as nossas paixões, né,
não deixando de jamais de participar do cenáculo, e também quando dá, a gente dá uma corridinha também. O que tu trabalha hoje? Qual é a tua profissão? Eu sou funcionário público, trabalho na Corsan desde 2013, na cidade de Feliz. Dizer aqui muito obrigado, né? E dizer assim, se tem duas coisas assim que eu gosto de dizer sobre a minha vida. É uma que eu já disse, né? Que as amizades da gente sempre levam para aquele sentido que as amizades têm. Se tem muito amigo que joga bola, tu vai jogar bola. Entende? Então não adianta tu querer participar da igreja e ter um monte de amigo que tá no boteco tomando cerveja, entende? Então tu tem que ter um monte de amigo da igreja. Então, se tu tem um monte de amigo da igreja, tu vai seguir aquele caminho. É mais fácil seguir aquele caminho. Tu não tá remando contra a maré. Isso foi uma coisa bacana também que me marcou, que eu falei no 53º, quando eu fiz o curso. Eu falei que eu caí de paraquedas, lembra? Caí de paraquedas graças ao Adriano, que me empurrou de cima do avião, né? É outra coisa que eu gosto de falar bastante sobre a minha caminhada, é que não importa o quão errado foi o caminho que tu tomou na tua vida, Deus sempre tem uma segunda chance para te dar. Deus sempre tem um jeito de fazer a tua vida tomar um rumo mais cristão, mais certo, não tão sofrido ao lado de Deus. Então, e principalmente na igreja, sempre tem lugar para todo mundo, sempre tem lugar. Então, essa são duas coisas que eu falo sempre da minha história, da minha caminhada. Tenha amigos verdadeiros que te levam para coisas boas, e a história pode ter sido ruim, mas ela, tomando o rumo certo, do lado de Deus, ela pode ter, sim, um futuro bom. Um abraço. Legal, meu irmão. Obrigado por partilhar um pouco da tua vida com a gente, ó. Beijo no teu coração, parabéns pelo teu aniversário, abração na Lousana. Obrigado pela tua amizade, tua presença, tua parceria, participação no cenáculo. O Padre Jonas está aqui dizendo, né? No finalzinho aqui, Guilherme, referencial da música litúrgica na área de Montenegro, gratidão pelo testemunho, tua vida de dedicação às coisas de Deus. Feliz aniversário.